Então, vamos fazer essa configuração do ambiente de desenvolvimento. Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é a gente criar um arquivo chamado .env, onde a gente vai definir duas variáveis de ambiente, que é o app.env, que é o ambiente que a gente vai estar utilizando, e para esse cara ele vai ser o development, o ambiente de desenvolvimento. E aí a gente vai definir um nome de banco para ele, que vai ser o db_name. E aqui a gente vai dizer que o banco vai se chamar problems.txt. Isso também aqui é importante a gente já criar o nosso env de exemplo. Então aqui a gente vai mapear para .env.example, que esse deve ficar no nosso projeto, mas o env original a gente tem que colocar no git ignore, que ali, digamos, vai ter informação quando a gente evoluir, como usuário e senha de banco de dados. Então aqui a gente vai dizer que vai ignorar o .env, ou as variáveis de ambiente da aplicação. Então aqui, .env não deve ir no repositório, mas o env_example vai, e aí você, quem baixar o projeto, executa conforme, modifica conforme for necessário. Esse cara ele vai ser o default para o nosso ambiente de desenvolvimento. Então, o que a gente vai precisar modificar no ambiente de desenvolvimento para ele funcionar? A gente vai ter que criar aqui no core mais algumas coisas, como por exemplo uma pasta env e um script PHP que carregue os pontos env, que carregue esse ponto env para nós e transforme em variáveis de ambiente. Então a gente vai fazer aqui um php.env e aqui a gente vai fazer uma variável envs que vai receber aqui o parse ini file, isso, e a gente vai passar o arquivo dele, que é o /var/www.env, ele vai carregar para nós. Então a gente vai fazer um for each nele e mapear todas as variáveis, né? Que todos os envs, né? Aqui skvalue, né? A gente vai mapear para o env da aplicação. Então a gente tem uma variável chamada env, onde a gente pode definir variáveis de ambiente, aquelas variáveis que vão estar disponíveis em toda a aplicação. E aqui vai ser o key e aqui o value. Então isso vai mapear todas as variáveis de ambiente que a gente definir no arquivo .env para o env da aplicação mesmo. E a gente vai acessar pelo cifrão _env essas variáveis. Tranquilo? E esse arquivo, pessoal, a gente vai precisar carregar onde? Ele aqui no nosso Bootstrap. A gente faz o require do outload, mas a gente também vai precisar carregar o env. Então aqui eu vou fazer o require do aqui /var/www /core/env /.env. Então a gente já tem aqui, ou melhor, /env.php. E aí ele vai executar e carregar essas variáveis de ambientes para nós. E isso, pessoal, vai definir uma variável de ambiente que a gente pode usar para dizer qual que vai ser o banco da aplicação, né? E a gente vai dizer isso aonde? Lá na nossa pasta app, models, problems. Então aqui a gente tem um dbpath que ele diz qual que é o banco. Mas a gente vai refatorar a nossa aplicação para isso ser carregado da variável de ambiente. E qual que é a ideia? Em desenvolvimento ele vai carregar aqui o problems.txt. Em teste a gente vai carregar problems_test.txt e isso vai ficar transparente pela nossa configuração. Só que aqui, pessoal, a gente tem um problema. A gente não consegue acessar uma variável de ambiente diretamente aqui. Por exemplo, env db name, né? Porque
quando ele carrega essa classe, primeiramente ele passa fazendo a verificação da sintaxe e definindo constantes e variáveis. E nesse momento o env não existe e ele não vai conseguir acessar ele. Então o que a gente faz nesse caso? A gente vai definir um método que vai ser o nosso banco de dados. Ele vai ser um método privado na nossa aplicação. Então eu vou definir esse método. O métodos privados, o padrão é sempre definir no final do arquivo. Então a gente vai definir aqui um método chamado private static function para a gente poder acessar. E a gente vai chamar aqui de db path como está lá. E aí ele vai retornar aqui o que a gente já tinha, né? O barra var, barra ww, barra database, barra concatenado com a nossa variável de ambiente env db name, que é carregado. E agora, onde a gente usa aqui todo o db path, a gente agora é a partir de um método. Então a gente tem que sobrescrever, ou melhor, corrigir aqui para ser carregado através de um método e não numa constante. Poderia ter uma variável estática também para representar ele, mas eu vou deixar um método para acessar aqui a variável de ambiente. Então isso já vai dizer que agora o nosso arquivo ele vai acessar o problems.txt em uma variável de ambiente. Então em local, pessoal, ele já vai estar carregando os dados a partir dessa variável de ambiente. Então vamos ver se isso realmente, se a nossa aplicação, na verdade, continua funcionando. Então aqui, ó, tá problem 1, problem 2, tá carregando corretamente. Problem 1, né? Problem 1, né? E se a gente registrar o novo, erro de permissão, né? Por causa do chmod, ele foi modificado, né? chmod 666, pra gente corrigir. E agora sim, ele funciona. Então a gente não quer que o PHP Unity sobrescreva esse arquivo para nós. Então a gente precisa agora definir as variáveis de ambiente para o PHP Unity, visto que a nossa classe vai acessar a correta aqui pela variável de ambiente. Então a gente tem as nossas, agora vamos definir a do PHP Unity. Só vou fechar essas classes.